Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Roberto Mazeto do Explica Já e no vídeo de hoje vamos começar aqui o conteúdo programático do primeiro ano, né? E também para quem for fazer o macro, é o primeiro conteúdo que está lá no edital da UEA, que é a progressão aritmética. Bom, então o que é uma progressão aritmética? Vamos começar por aí. O que é uma progressão aritmética? Progressão aritmética é uma sequência. Então assim, você pode ter vários tipos de sequência, né? Você pode ter uma sequência que é desordenada. Então, por exemplo, suponha que você seja um guarda de trânsito e você esteja anotando a velocidade com que os carros estão passando. Você pode fazer uma sequência disso, por exemplo, o primeiro carro passou com 20 km por hora, o segundo passou com 15, o terceiro com 35, o quarto com 40 e, sei lá, o último carro passou com 60, estava acima do limite de velocidade. Então isso aqui é uma sequência que não tem uma ordem de formação, uma sequência aleatória. As progressões, tanto a aritmética quanto a geométrica, elas têm uma lei de formação. Ou seja, elas são lógicas, elas não são ao acaso, não são aleatórias, você consegue formá-las. Então, por exemplo, uma progressão aritmética, ela é formada através da soma. Isso aqui é muito importante, porque ela se difere da progressão geométrica por isso. Então você vai ter uma soma. Como assim uma soma? Aqui no caso agora eu vou dar um exemplo de uma PA, né? Então aqui, suponha que eu tenho uma PA, seguinte PA, bem básica, né? 2, 4, 6, 8, 10. Eu quero que você determine qual é esse meu último termo aqui, que está aqui, faltando uma casinha. Se você perceber, o que você me responderia? Ó, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10. Qual é o próximo termo? Isso é muito intuitivo. Se você parar o vídeo e pensar um pouco, é 12, né? Aí você fala, pô, mas por que é 12? Porque se você parar para pensar, aqui eu estou somando mais 2. A cada um dos termos eu somo mais 2. E o que é esse mais 2? Bom, agora a gente entra nos termos, né, de uma PA. Mas enfim, o que é uma progressão aritmética? Progressão aritmética você tem um primeiro termo. Esse primeiro termo ele é denominado A1. Então vou escrever aqui. Você tem aqui o seu A1 e ele é o primeiro termo. E nesse caso o meu A1 ele é o 2, né? Então assim, numa progressão aritmética é comum a gente representar os termos por letras, né? Então aqui, o que ocupa a primeira posição é o meu A1, o que ocupa a segunda posição é o meu A2, o que ocupa a terceira posição é o meu A3, e assim vai até o meu AN, né? Ou seja, um número qualquer. Eu tenho aqui, nesse caso, uma PA, né? Perdão, uma PA finita que termina em AN. E é assim que eu represento meus termos. Então, no caso, o meu 4 aqui seria o meu A2, o meu 6 seria o meu A3, o meu 8 seria o meu A4, o meu 10 seria o meu A5, o meu 12 seria o meu A6. Beleza? Bom, mas eu tenho aqui o meu primeiro termo. O que mais que eu tenho? Eu tenho a minha razão, né? A minha razão, ela é representada pelo Rzinho, né? E a minha razão. E o que é a minha razão? É justamente esse valor que eu vou somar, né? Ou subtrair da minha PA. Então no caso aqui a razão ela é mais 2. E no caso aqui, né, o meu primeiro termo ele também é 2. Coincidentemente, né? O que mais eu tenho aqui? Eu tenho praticamente numa PA eu tenho os termos, né? Mas o mais importante é o A1, eu tenho a razão. São esses termos. Eu tenho aqui também o A2, A3, como eu disse, o AN. Então eu tenho esses termos. Eu tenho uma sequência de números que você vai somar ou subtrair, né, um valor, e com isso você forma uma sequência. Bom, mas o que eu posso fazer agora? Como que eu posso identificar a minha razão? Aqui entra algo chamado de lei da recorrência. Lei da recorrência. Que é o seguinte, lei da deixa eu deixar reto aqui, lei da recorrência. Que é o seguinte, se eu tenho aqui, se você perceber, como que eu posso delimitar a minha razão? Eu posso pegar aqui o meu A2, né? A2 e subtrair do meu A1. Aqui eu vou ter a minha razão, R, correto? Como assim? Vamos pegar aqui então o meu 4. O meu 4 é o meu A2. Subtrai do meu A1, que é o próprio 2. E aqui eu vou ter o que? Eu vou ter 2. E a minha razão ela vale 2. Então isso aqui tá certo. Eu posso pegar também o meu A3 e subtrair do meu A2. Isso aqui também vai ser igual a minha razão. Por quê? Porque se você parar para pensar, o meu A3
é 6 e o meu A2 é 4. Isso aqui vai dar 2, que também é a minha razão. Posso pegar agora o A4 subtrair do A3. A4 menos A3. Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar A4 é o 8, né? Isso aqui é igual a minha razão. O meu A4 é o meu 8 e o meu A3 ele é o meu 6. Então 8 menos 6 vai dar 2, que também é a minha razão. Então o que eu estou fazendo aqui? O que eu quero que você perceba? Se eu pego um número e eu subtraio ele, se eu pego um termo da minha PA e eu subtraio pelo seu antecessor, eu vou ter o quê? Eu vou ter a minha razão. E é isso que diz a minha lei da formação, lei da recorrência. A minha lei da recorrência diz o seguinte, que a razão ela pode ser determinada como sendo o AN menos o AN menos 1. Isso aqui é igual a minha razão. Aqui na nossa PA é muito comum a gente ter essa representação de N menos 1. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó. Opa, só dar uma ênfase aqui. Essa aqui é a nossa lei da recorrência. O que isso quer dizer AN menos 1, AN menos 2? Quer dizer o seguinte, ó. Supondo aqui que o meu 3, ó, esse aqui, o meu A2, como que eu posso escrever o 2? Eu posso escrever o meu A2, isso aqui é igual ao meu A3 menos 1, né? Então, aqui se eu tenho uma sequência de termos, eu posso escrever uma sequência de termos de 3 termos sendo AN menos 1, AN, AN mais 1, né? Então aqui eu tenho, ó, esse carinha aqui é meu termo do meio, né? Esse daqui é o meu sucessor. Sucessor. E esse aqui é o meu antecessor. Antecessor. Beleza? Então, por exemplo, nessa minha razão aqui, eu poderia escrever 4, 6 e 8. Então, por exemplo, o meu 6 seria o meu AN e o meu 8 seria o meu AN mais 1, ou seja, seria o sucessor desse número. Se eu tiver um AN mais 2, seria o 10, no caso, entendeu? Se eu tiver um AN mais 3, seria o 12. Seria a posição, cada posição que aumenta, você aumenta mais 2, né? Que é a minha razão. Beleza? Bom, então isso aqui é a minha PA, eu tenho os meus termos, eu posso representar os meus termos com a letra A minúsculo. Eu tenho meu A1, meu A2, meu A3, até o meu AN, né? Que é um termo qualquer da minha PA. A PA, ela tem uma lei de formação, ela não é ao acaso, né? E nessa lei de formação você tem a soma de um termo, ou a subtração, né? Toda subtração é uma soma. Você tem a soma de um termo e esse termo é a nossa razão. E como é que eu encontro a razão? Pela lei da recorrência, que eu pego um número, subtraio do seu antecessor, eu vou ter razão. Em qualquer número da PA que eu pego, né? Tirando o primeiro e o último, não, tirando o primeiro, né? Porque o primeiro não tem antecessor, você vai conseguir ter a sua razão, beleza? Bom, agora vamos para o seguinte. Vamos para a classificação de uma PA. Bom, pessoal, então agora vamos para a segunda parte da aula, né, que é a classificação de uma PA. Bom, eu posso classificar em dois aspectos. Eu posso classificar quanto ao número de termos, né? Então eu posso classificar minha PA quanto ao número de termos. E aqui eu posso ter o seguinte, posso ter uma PA finita, né, que ela tem todos os termos bem delimitados. Então, um exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é uma PA de razão 1, né, uma PA finita. Ou eu posso ter uma PA infinita. Geralmente pode ser representado também como reticências, né? Se você tem o último termo com reticências, isso pode indica, né, uma PA infinita. Então aqui no caso, 3, 6, 9, 12, 15, e aqui vai até o infinito. Essa aqui é uma PA infinita, beleza? Eu posso classificar minha PA também quanto à razão, né? Quanto à razão. Espero que essa frase esteja certa aí, né? Quanto à razão, eu posso ter o seguinte, eu posso ter a minha razão maior que zero. Então aqui eu tenho uma PA crescente. E um exemplo de uma PA crescente que eu posso ter, né? A própria PA que eu havia escrito anteriormente, né? 2, 4, 6, 8. Isso aqui é uma PA crescente, que a minha razão, né, é 2 e é maior que zero. Posso ter também a minha razão menor que zero. E aqui eu tenho uma PA decrescente, né? Então aqui no caso um exemplo de uma PA decrescente, eu vou pegar o mesmo termo, só que com a minha PA negativa. Então fica 2, 0, menos 2,
menos 4, menos 6. Ou seja, a partir do primeiro termo, eu vou subtraindo 2, né? Porque a minha PA é negativa, do meu termo anterior. Então, 2 menos 2, 0. 0 menos 2, menos 2. Menos 2, menos 2, menos 4. Menos 4, menos 2, menos 6. Então, aqui eu tenho a minha PA decrescente. Eu posso ter também a minha razão igual a 0. E aí eu tenho uma PA estável, né? Uma PA... Aí eu tenho uma PA estacionária. Então, por exemplo, eu posso ter aqui 2, 2, 2, 2. Isso aqui, né, pode não parecer uma PA, mas se o cara te der isso aqui e falar que é uma PA, a razão, né, é igual a 0. Porque eu estou somando 0, né, porque o 0 não vai afetar nada. É o elemento neutro, né, da soma da subtração. Então, no caso, eu vou continuar aqui com o meu 2 infinitamente. Beleza? Bom, classificado uma PA, né? Quanto a esses dois aspectos, agora vamos para a lei de formação de uma PA, para o termo geral de uma PA. Bom, então agora vamos falar do termo geral de uma PA. Para que ele serve? Bom, vamos supor o seguinte: você sabe que para eu calcular, né, a razão, eu tenho que a minha razão ela é igual ao meu AN, né, menos o meu AN menos 1. Entretanto, se eu quero calcular, por exemplo, um termo AN, né? Se eu quero calcular um termo AN, o que eu faço? Eu passo lá o meu AN menos 1 para o lado. Então fica AN é igual a razão mais o meu AN menos 1, né? O que fica melhor assim na seguinte ordem: AN menos 1 mais R, né? O que não deixa de ser verdade, porque se eu tenho aquela minha mesma PA, 2, 4, 6, 8, 10, perceba uma coisa, né? O meu 4 ele é o meu 2 mais a minha razão. Então eu tenho aqui que o meu A2 ele é igual ao meu A1 mais R. Eu tenho aqui que o meu A3 ele é igual ao meu A2 mais R, né? Ou seja, o meu 6 ele é igual ao meu 4 mais a minha razão, que é 2. Então perceba que eu posso fazer isso para qualquer termo da minha PA, né? Posso falar aqui que o meu A4 ele é igual ao meu A3 mais R. Eu só não posso fazer para o meu A1, né? Porque o meu A1 não tem nenhum termo antecessor, então não posso fazer para ele. Mas então, o que eu quero chegar é o seguinte: se você tem essa seguinte PA aqui, opa, acabei apagando aqui a N, né? Se você tem essa seguinte PA aqui de razão 2, e que eu coloco uma reticência, né? Ou seja, eu tenho um número aqui que eu não sei qual é, e eu quero determinar o meu A99. Você vai ficar somando 2, 2, 2, 99 vezes até você chegar no meu A99? Não, você não vai fazer isso. Você vai perder um tempo absurdo fazendo isso na sua prova. Então o que você vai fazer? Aí que entra o termo geral da PA, a importância. Com o termo geral da PA a gente consegue determinar esse A99. Beleza? Mas o que é então o termo geral da minha PA? É o seguinte. Eu vou apagar aqui e vamos lá. Eu posso escrever alguns termos da seguinte maneira. Posso escrever aqui, ó, que o meu A1 ele é igual ao meu A1. Isso é óbvio, né? Eu tenho aqui que o meu A2 é igual ao meu A1 mais a minha razão. Eu tenho aqui que o meu A3 é igual ao meu A2 mais a minha razão. Eu tenho aqui que o meu A4 é igual ao meu A3 mais a minha razão. E assim eu vou infinitamente até o meu AN. Eu tenho que o meu AN é igual a aqui. Eu tenho que o meu AN é igual ao meu A1, né? A1 mais N menos 1 vezes R. Aí você fala, de onde você tirou essa fórmula aqui, né? Então vamos por partes. Aqui eu tenho o seguinte: eu vou somar isso aqui, né? Vou somar ambos os termos. Acho que eu havia esquecido de falar esse pequeno detalhe importante, né? Então eu vou somar todos esses meus termos aqui. O que vai acontecer é o seguinte: eu estou somando. Então aqui eu tenho o meu primeiro termo da minha equação, né? Aqui eu tenho o meu primeiro termo. E aqui eu tenho o meu segundo termo da minha equação. Eu sei que se eu tenho dois elementos iguais em ambos os termos, eu posso cancelá-los, né? Ou seja, se eu tenho aqui 2 é igual a 2, eu posso cancelar isso aqui e eu vou ter 0 igual a 0, né? Eu posso cancelar os termos. Então o que eu vou fazer? Eu vou cancelar os termos, né, iguais que estão em termos diferentes da minha equação, né? Então aqui eu tenho A1. Aqui eu vou ter o meu A1 também. Aqui eu tenho A2. Aqui eu também tenho A2. Eu posso cancelar. Na soma, no final eu vou cancelar. Aqui eu tenho A3. Aqui eu também tenho A3. Se você perceber, aqui se eu continuasse nesses números aqui, eu também teria um A4, né? Porque eu teria A5 é igual a 4 mais R. Então o meu A4 eu também vou simplificar. Todos esses números vão ser simplificados. A única coisa que vai sobrar é o meu último termo. Por quê?
Porque se você parar pra pensar, se eu parasse aqui, qual seria o último termo que ia sobrar? Ia ser o A4, porque nada ia simplificar com ele, né? Mas no caso, como eu vou parar no meu AN, ele é o único que não vai ter um termo pra simplificar com ele, porque pode parecer um pouco confuso o que eu falei agora, mas vamos pensar o seguinte. Se eu quisesse parar aqui no meu A3, eu ia ter o seguinte: A1 é igual a 1, A2 é igual a 1 mais R, A3 é igual a A2 mais R. Beleza, A1 cancela com A1, A2 cancela com A2. Eu vou ter o que aqui? Eu vou ter A3 é igual a 1 mais 2R. Beleza? Aqui no caso, por quê? Porque o meu A3 ele é o último número. Mas perceba que o último número que eu quero aqui é o meu AN. Então eu vou ter aqui somente o meu AN. Vou apagar isso aqui por enquanto. Só vou ter o meu AN. Ele vai ser o único termo que não vai ser simplificado, né? Então tendo aqui o meu AN, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter aqui... Opa! Eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui só o meu AN não vai ser simplificado. E o único termo também que não vai ser simplificado é esse meu A1 aqui inicial, né? Esse meu A1 aqui continua intacto. Então eu vou ter aqui que AN é igual a 1. E aqui eu vou ter uma soma, né, de razões. Perceba o seguinte, se eu tenho N termos, qual é o único termo que eu não vou ter uma razão? É o meu A1. Então aqui no caso, se eu tivesse N termos, seria mais N vezes R. Concorda comigo? Porque eu ia ter N vezes o R somando. Eu ia ter R mais R mais R mais R N vezes. Mas não, eu não tenho o meu R aqui no meu A1. Então por isso que eu tenho que subtrair 1. Então vai ficar o seguinte, vai ficar a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R, porque eu tenho N menos 1 termos vezes R, beleza? Bom, se você não entendeu, volta o vídeo um pouquinho, porque essa parte aqui é muito importante, né? É para você não só ficar decorando fórmula, para você saber de onde vem essa fórmula aqui. Mas essa aqui é a fórmula, é o nosso termo geral da nossa PA, e ela nos permite identificar qualquer número, né? Sabendo o A1 e sabendo a razão. Então vamos vir para cá. Vamos agora para um exemplo. Imagina o seguinte, eu tenho aqui a PA 5, 10, 15, né? Eu quero determinar o meu termo A100, meu centésimo termo. E aí, o que eu faço? Bom, vamos jogar aqui na fórmula, né? Eu sei que o meu A100, carne, né? Eu sei que o meu A100 ele é igual ao meu A1, né? A1 mais. O meu N vale 100, então vai ficar 100 menos 1 vezes a minha razão. Agora vamos substituir valores. Eu sei que meu A100 é igual ao meu A100. O meu A1 é 5, né? 100 menos 1 vai ficar 99. E a minha razão vale 5. Então eu tenho que o meu A100 é igual a isso aqui, né? Se você multiplicar isso aqui, vai ficar o seguinte. 5 vezes 9, né? 45. 5 vezes 9, 45. 49, né? Com 4 ali. Mais 5. Isso aqui eu vou ter que meu A100 é igual, meu centésimo termo é igual a 500. Beleza? Então, olha um cálculo aqui, né? Quando você pega amanhã, você não faz essa parte inicial, só faz isso aqui, né? Então é um cálculo de 3 linhas, ao invés de você ficar somando 5 100 vezes, entendeu? Então isso aqui simplifica muito a vida de vocês, e é muito importante vocês saberem esse termo geral. É o básico também de uma PA. Beleza? Então agora vamos falar sobre a interpolação aritmética. Bom, pessoal, agora vamos falar de interpolação aritmética. O que é uma interpolação aritmética? Bom, é o seguinte, a questão ela pode te dar dois números, né? Então aqui eu vou colocar alfa e aqui o número beta, né? Então ele me dá aqui dois números, alfa e beta, e aqui no meio, né, entre esses números, a questão ela pode... Pô, essa PA aqui ficou feia, hein? Vou refazer isso aqui. Eu tenho aqui o meu A1, né, meu alfa, e aí aqui eu posso ter vários termos, e meu AN, né, o meu último termo, é o meu beta. E a questão te dá dois números, por exemplo, sei lá, 2 e 27. E a questão pede que você coloque, por exemplo, 5 termos entre esses dois números para que forme uma PA. Então você vai ter o seguinte. Aqui no caso eu vou generalizar. Então aqui eu vou colocar aqui entre dois termos, vou colocar N termos, para N termos, beleza? Então aqui eu tenho dois números, alfa e beta, e quero colocar N termos entre esses números para que forme uma PA, né? Então se você perceber, no total aqui, ó, eu tenho N mais 2, né? Eu tenho N mais 2 termos,
Por quê? Porque eu tenho meu alfa e meu beta, né? Então aqui eu tenho n, n mais 1, n mais 2. Eu tenho aqui que o meu beta, ele é a minha última posição. O meu beta, ele é o meu AN, né? O meu AN mais 2, perdão. Então eu tenho aqui que o meu beta, ele é igual ao meu AN mais 2. Ele está nessa posição aqui, né? Então agora vamos aplicar o termo geral. Pelo termo geral, o que eu sei? Eu sei que o meu AN, ele é igual ao meu A1 mais n menos 1 vezes a minha razão. Então vamos aplicar aqui o termo geral, né? Eu sei o que? Eu sei que o meu AN mais 2 é igual ao meu A1 mais... Aqui no caso, qual é o meu valor de n? É n mais 2, né? Então aqui vai ficar n mais 2, né? Menos 1 vezes R. Perceba que o meu n é igual a n mais 2, né? Ou seja, a minha posição aqui, no caso, né? Esse n, a minha posição é igual a n mais 2, beleza? Bom, vai ficar o seguinte então, né? A n mais 2 é igual a A1. Aqui, vamos subtrair, né? Vai ficar n mais 1 vezes R. Tá, então agora vamos substituir pelos termos, né? Eu vou ter o quê? Eu vou ter que AN mais 2 é o meu beta, né? Eu tenho aqui que o meu beta é igual. Qual é o meu A1? Eu tenho aqui que o meu alfa, ele é igual ao meu A1. Então eu tenho aqui que beta é igual ao meu alfa, né? Que é o A1, vezes N mais 1, vezes a minha razão. Agora eu quero... isso aqui é um mais, né? Faltou um mais aqui. Mais, perdão. Faltou esse mais, né? Então tá, eu vou passar esse meu alfa por outro lado subtraindo. Vai ficar o seguinte. Beta menos alfa é igual a N mais 1 vezes a minha razão. E agora eu vou isolar a minha razão, né? Eu vou passar esse termo aqui. Tá multiplicando, eu vou passar dividindo. Vai ficar o seguinte, eu tenho que R, né? É igual a beta menos alfa dividido por N mais 1. Isso aqui é muito importante, beleza? Você consegue ganhar muito tempo se você souber essa fórmula aqui, se você souber deduzi-la, né? Porque eu já vou dar um exemplo aqui para vocês verem o quão preciosa é essa fórmula aqui, beleza? Então vamos aqui para um exemplo de interpolação aritmética. Bom pessoal, então agora vamos para um exemplo de interpolação aritmética. Suponhamos que eu tenho aqui dois termos, né? Eu tenho aqui o meu A1, que é o meu 2, e aqui eu quero colocar 6 termos, né? E o meu último termo é o 23. Então aqui eu vou colocar 6 termos. Eu quero que isso aqui vire uma PA, né? Bom, o que eu vou fazer agora? Sabendo da fórmula que eu deduzi para vocês, da razão em uma interpolação aritmética, eu tenho que a minha razão é igual ao meu beta, né, que é o meu último termo, menos o meu alfa, que é o meu primeiro termo, sobre n mais 1, correto? Bom, então agora vamos determinar essa nossa razão. O último termo é o meu 23, então vai ficar 23. Meu primeiro termo é o 2, menos 2. Quantos termos que eu quero adicionar? 6, então vai ficar 6 mais 1. Isso aqui vai dar o quê? 23 menos 2 vai ficar 21. 21, 6 mais 1, 7. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 3. Então eu tenho aqui que a minha razão vai ser 3. Então como que eu delimito isso agora? Eu quero determinar quais são esses termos, né? Então eu vou ter o seguinte. Eu vou ter aqui que o meu... Eu vou ter que... Vamos somar na mão mesmo, né? São só 6 termos. Então eu vou ter aqui 2, 5, 8, 11... 14, 15, 16, 17, 20 e 23. Então, se vocês perceberem, né? Aqui eu tenho quantos termos? Eu tenho 6 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então, se você não soubesse esse jeito de calcular, você teria que fazer alguma coisa muito doida. Você teria que supor valores até você conseguir encontrar essa PA. Assim fica muito mais fácil, né? Mas lembrando, você não precisa decorar essa fórmula. Você decora a resolução que eu falei para vocês, né? Você precisa saber o termo geral e aí você deduz com alfa e com beta. Beleza? Bom, esse aqui foi o nosso exemplo. Então agora vamos para a próxima parte da aula. Bom pessoal, então agora vamos falar de uma propriedade da nossa PA, que é a propriedade da média aritmética. Então supondo que eu tenho aqui uma PA com os termos A, B e C, eu tenho que, pela minha propriedade, eu tenho que B é igual a mais C dividido por
dividido por 2, beleza? Isso aqui são 3 termos consecutivos, tá? Então eu posso ter vários outros termos. Se eu pego 3 termos consecutivos, ou seja, um é o sucessor do outro, né? Um é o sucessor do anterior, aí eu consigo aplicar essa propriedade da média aritmética. Bom, então pela propriedade da PA eu sei o que? Eu sei que B menos A é igual a minha razão, né? E eu sei também que C menos B também é igual a minha razão. Então eu vou igualar os termos, né? Porque a razão é a mesma. E o que eu vou fazer agora? Vou passar esse meu B para o outro lado e vou passar o A para o outro lado, né? Então aqui eu vou passar esse meu B para cá e vou passar esse meu A para cá. Eu vou ter o que? B mais B, 2B, é igual a C mais A. Daqui eu tenho o que? Aqui eu tenho multiplicando por 2, né? Então eu vou ter que B é igual a, né, A mais C ou C mais A dividido por 2, beleza? Isso aqui é muito útil e a partir daqui a gente consegue fazer algumas notações que caem muito, né, sobre PA. Mas vamos dar um exemplo aqui, né? Supondo que eu tenho a seguinte PA, ó, 0 menos 5. Aqui eu tenho o termo que eu quero encontrar, 0 menos 5. E aqui eu tenho menos 15, né? Eu quero achar esse meu termo aqui, que no caso é o meu A3. Eu vou ter o quê? Eu vou ter que o meu A3, né? Ele é igual ao seu antecessor, menos 5, mais o seu sucessor, né? Que é menos 15. Isso aqui dividido por 2. Aqui vai ficar o seguinte, menos com menos vai dar mais, né? Vai ficar menos 20 dividido por 2. Isso aqui dá menos 10. Portanto, eu tenho aqui que o meu A3 é igual a menos 10. Mas agora vamos aqui para as nossas notações, né? Sempre que, às vezes a PA, às vezes a questão não pode te dar nenhum termo, né? E aí o que você vai fazer é o seguinte, vou colocar aqui do ladinho, beleza, vou colocar aqui algumas notações. Notação é um jeito de eu escrever a nossa PA, né? Sem saber nenhum termo dela. Então eu tenho aqui uma notação para 3 termos, né? Para aqui no caso n igual a 3, ou seja, eu tenho 3 termos. Como é que eu posso representar minha PA? Quando o meu número de termos é ímpar, eu sempre começo pelo centro. Então aqui eu vou ter 3 termos, né? O primeiro, o segundo e o terceiro. O meu termo do meio sempre vai ser x, sempre vai ser um número, só um número. O meu termo vindouro a x vai ser x mais r, que é a minha razão. E o meu termo anterior de x vai ser x menos r, né? Ou seja, aqui eu tenho x, ali eu tenho x menos a razão e ali eu tenho x mais a razão. Então sempre que for 3, eu vou usar essa nossa notação aqui, beleza? Bom, agora quando é par, geralmente vem aqui só até o 4, né? Aqui é um pouco mais complicado, porque aqui você tem que pensar nessa questão dessa propriedade da média. Mas assim, quando é 4, qual é essa notação? É a seguinte, eu tenho aqui x menos 3a é o primeiro termo, x menos a é o segundo termo, x mais a é o terceiro termo e x mais 3a é o meu quarto termo. E aqui é importante ressaltar que a minha razão, aqui no caso a minha razão é igual a 2a, beleza? Então aqui eu somo 2a menos a, aqui eu somo 2a, aqui eu somo 2a, 3a, beleza? Então se você achar aqui o a, você tem que multiplicar por 2 para você achar a nossa razão. Bom, agora se o número for ímpar de novo, né? Por exemplo, um 5, fica bem mais fácil. Você só vai dar continuação que a gente tinha feito aqui, né? Então você vai ter aqui primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo, né? Então você vai colocar aqui o termo do meio. X, aqui é x mais r, aqui é x mais 2r. Aqui é x menos r e aqui é x menos 2r. Beleza? Essas três notações são as que mais costumam cair em provas, beleza? Geralmente vem com número ímpar, porque é só você dar continuidade. N7, você vai ter essa mesma sequência, só que com x mais 3r de um lado e x menos 3r do outro lado, beleza? Bom, agora vamos fazer um exemplo aqui sobre notações. Fala pessoal! Não, pô. Então pessoal, voltei aqui agora com o nosso exemplo, né, da nossa propriedade das notações, né, que diz o seguinte: a soma de 4 termos consecutivos de uma PA é menos 6. O produto do primeiro deles pelo quarto é menos 54. Determina esses termos. Então aqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter uma PA. E de acordo com as notações que eu passei para vocês, eu posso representar essa PA como sendo x menos 3a, meu primeiro termo, x menos a, meu segundo termo, x mais a, meu terceiro termo, e x mais 3a, meu quarto termo, beleza? Bom, ele me fala que a soma deles
é igual a menos 6. Então vamos somar tudo isso aqui, né? Eu sei que o sinal positivo ele não vai interferir no negativo. Então eu posso escrever isso aqui como sendo x menos 3a mais x menos a mais x mais a mais x mais 3a. Agora perceba uma coisa. Menos 3a com menos a vai dar menos 4a. A mais 3a dá 4a. Esses termos eles se cancelam, beleza? Então aqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter 4x, né? Isso aqui é igual a... isso aqui é igual a menos 6, né? Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui 4x é igual a menos 6. Daqui eu tiro que x é igual a menos 6 sobre 4, portanto, né? Portanto, eu tenho que meu x é igual a menos 3 sobre 2. Eu já achei aqui o meu x. Agora vamos trabalhar com a segunda informação que ele nos dá, que a multiplicação do primeiro pelo segundo é menos 54. Então eu vou ter o seguinte, o primeiro, x menos 3a, vezes o segundo, x mais 3a, igual a menos 54. Perceba que isso aqui é o produto da soma pela diferença, né? E o resultado disso aqui vai ser o primeiro menos o quadrado do segundo. Então eu vou ter aqui x ao quadrado menos o quadrado do segundo. 3a ao quadrado é igual a menos 54. X ao quadrado. X é menos 3 sobre 2. O numerador, eu vou ter menos 3 ao quadrado. Menos 3 é uma base negativa expoente par, logo o resultado é positivo. Então aqui vai ficar 9 sobre 4. Ou seja, eu elevei os dois aqui ao quadrado, né? Então 9 sobre 4 menos. Aqui vai ficar 9, né? A ao quadrado é igual a menos 54. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dividir todos os meus termos por 9, né? Eu vou simplificar todos os meus termos por 9. Eu vou ter o seguinte, eu simplifico esse e esse. Aqui vai ficar 6. Vou ter o seguinte, 1 sobre 4 menos a ao quadrado é igual a 6. Menos 6, né? É igual aqui a menos 6. Beleza. Vou passar o a para um lado, 6 para o outro, e vai ficar o seguinte. Eu vou ter aqui que a ao quadrado é igual a 1 sobre 4 mais 6. Isso aqui vai dar o seguinte, a ao quadrado é igual a 25 sobre 4. Daqui, tirando a raiz, eu tenho que meu a ele é igual a mais ou menos, não esqueçam do menos, né? Mais ou menos 5 sobre 2. Então, essa aqui é a nossa conclusão. Eu tenho que meu a ele é igual a mais ou menos 5 sobre 2. Beleza? Então, agora a gente pode finalmente determinar, né, qual é a nossa PA. E lembrando, né, a nossa razão aqui no caso, nossa razão é igual a 2a. Então, qual vai ser a minha razão aqui? A minha razão vai ser igual mais ou menos 5, né? Porque o 2 que eu vou multiplicar simplifica com o 2 do denominador, do 2a, né? Porque a razão é igual a 2a. Então aqui, pessoal, vamos determinar o primeiro termo da nossa PA considerando o sinal positivo, né? O primeiro termo vai ser x, né? X menos 3a, considerando o sinal positivo. Então aqui vai ficar, o primeiro termo, o meu A1 vai ser x menos 3. X menos 3 sobre 2, né? Menos 3 vezes a nosso A, que é 5, né? Então aqui vai ficar 5 sobre 2. Beleza, então isso aqui vai ficar o seguinte. Vai ficar, aqui tá na mesma base, né? Então eu posso só subtrair. Vai ficar menos 3, né? 3 vezes 5, 15. Então vai ficar menos 3, menos 15. Então vai ficar menos 3, menos 15, menos 18 sobre 2, que dá menos 9. Então eu já achei aqui o meu A1. Agora eu sei que a minha razão, né, no caso eu optei pela positiva, vale 5. Então aqui vai ficar menos 9 mais 5 vai ficar menos 4. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 6. Então essa aqui é a nossa PA para a nossa razão positiva. Se você não entendeu o que eu fiz aqui, eu só peguei o A1, né? Eu sei que meu A1 é x menos 3a. O meu x é menos 3 sobre 2. O meu A, no caso, eu considerei positivo. Então eu peguei o mais 5 sobre 2. Simplesmente fiz essa conta, x menos 3a. Cheguei no menos 9. A partir do menos 9, que é o meu primeiro termo, eu só somei a nossa razão, que é igual a 2a, que no caso é mais 5. Então menos 9 mais 5, menos 4, mais 5, 1, mais 5, 6. Beleza? Essa aqui é a nossa primeira opção. Agora a gente tem também a segunda opção com a razão negativa. Se você perceber, se a razão aqui fosse negativa, né, ia ficar menos 5, né, vezes 3. Isso aqui vai ficar o quê? Menos com menos vai dar mais. Então o nosso A1 seria igual a menos 3 sobre 2.
aqui ficaria mais 15, ou seja, ficaria mais 15 menos 3, mais 15 menos 3 vai ficar 12, 12 dividido para 2, né, vai dar 6. Então esse aqui seria o nosso A1. Faça aí na sua casa com calma os cálculos, né? Só estou fazendo aqui um pouco mais rápido para o vídeo não ficar tão longo assim. Mas você vai chegar no mesmo resultado que eu cheguei aqui, 6. Eu peguei a nossa razão negativa. Razão negativa vale menos 5. Então 6 menos 5 vai dar 1. Menos 5 vai ficar aqui. Menos 4, menos 5, menos 9. Então essa aqui é a nossa outra razão. Se você perceber, né, a nossa outra PA. Se você perceber, uma, né, é o inverso da outra, né? Muito legal isso. Bom, pessoal, fechando aqui nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre termos equidistantes e sobre soma da PA. Bom, não sei se vocês sabem, mas tem um matemático muito famoso, que também é físico, chamado Gauss. O Gauss, o que ele fez? Ele era assim, considerado uma pessoa genial, né? O apelido dele é Príncipe da Matemática. Por quê? Porque reza a lenda, né, que ele estava lá em alguma série, assim, tipo Fundamental, ou o início do Fundamental, né? E o professor deles não queria dar aula, queria fazer alguma coisa sem ser dar aula, né? E o que o professor falou? Ele falou o seguinte: eu quero a soma, né, de todos os números de 1 até 100, ou seja, 1, 2, 3, 4, até 100. E aí, o que Gauss percebeu foi o seguinte, né? Eu vou aumentar isso aqui. O que Gauss percebeu foi o seguinte: então aqui 4, né? Aqui vai ficar 96, 97, 98, 99 e 100. O que Gauss percebeu, né, foi o seguinte: Gauss queria fazer essa soma, mas ele não ia fazer do método convencional, somar 1 mais 2 mais 3, porque ele ia perder muito tempo se ele fizesse isso. Então o que ele percebeu foi o seguinte: que se ele pegasse o A1 e somasse com o AN, que é 100, ele ia ter 101. Então ele percebeu o seguinte: A1 mais AN, ou seja, 1 mais 100, isso aqui é igual a 101. Aí ele pensou o seguinte: se eu somar o 2 com 99, aí ele pegou A2 mais AN menos 1, que é o que? 2 mais 99, e somou, isso aqui vai dar 101. E se eu pegar de novo o 3 e o 98, então ele pegou o A3 mais o AN menos 2, ou seja, ele pegou o 3 mais o 98 e somou, isso aqui vai dar 101. O que ele percebeu na infância ainda foi o seguinte: ele percebeu que os termos equidistantes de uma PA, a soma deles é constante. Então se eu somar esse cara aqui, né, com esse cara aqui, vai dar um valor x, que é o mesmo resultado dessa soma com esse cara aqui, que é o mesmo resultado dessa soma com esse cara aqui, que é o mesmo resultado dessa soma com esse cara aqui, e assim vai sucessivamente. Então essa é a propriedade: a soma de termos equidistantes é constante. Essa aqui é a nossa propriedade, beleza? Então a soma dos termos equidistantes de uma PA é constante. Posso resumir isso aqui para vocês, né? Com uma PA, por exemplo, aqui de 4 termos, depois uma de 5 termos. Aqui eu tenho o meu A1, o meu A2, o meu A3 e o meu A4. Então aqui eu vou ter o que? Eu vou ter aqui A1 mais A4, isso aqui é constante. E eu tenho aqui também, né, que o meu A2 mais o meu A3 também é constante. Então eu posso falar que o meu A1, né, mais o meu A4 é igual ao meu A2 mais o meu A3. Posso fazer isso também com uma PA com 5 termos: A1, A2, né, A3, A4 e A5. Aqui no caso eu não posso fazer com o meu termo do meio. Então vai ficar, eu tenho aqui A1 mais A5, isso aqui é constante, né? E é igual ao meu A2 mais o meu A4, porque são termos equidistantes do centro, beleza? Bom, mas agora voltando à questão, o professor pediu para ele somar, né? E como é que ele vai somar isso? E o que ele pensou foi o seguinte: tá, eu tenho pares de números que a soma deles é 101. Então, quantos termos eu tenho? Eu tenho 50. Mas quantos pares de números eu tenho equidistantes? Se eu tenho 100 números, cada par, eu tenho 2 números. Então eu tenho 50 pares de números. Ou seja, eu tenho aqui que 100 é o meu N. E ele percebeu
que como são pares que têm a mesma soma, são pares equidistantes, eu tenho 50 pares que dão 101. Então o que ele fez foi 101, né, vezes 50. Isso aqui, se vocês calcularem, vai dar 5050. 5050. E ele acertou, o professor não acreditou que ele tinha feito. O decorrer da história eu não me lembro, beleza? Mas eu sei que ele acertou e ele criou essa fórmula da soma, né, de uma PA. E que fórmula é essa? É a seguinte: se eu tenho N termos, né, soma da PA. Se eu tenho N termos, né, vou colocar aqui N termos. Se eu tenho N termos, a soma do meu PA vai ser o seguinte: soma, né, de A1 até AN. Isso aqui vai ser igual ao meu termo número 1 mais o meu AN, né? Ou seja, é um dos pares equidistantes. O meu primeiro e meu último termo sempre vão ser equidistantes. A1 mais AN vezes N, que é a quantidade de termos. Mas como eu tenho pares, né, eu vou dividir isso aqui por 2. Então, divido isso aqui por 2. E essa aqui é a nossa fórmula da soma de uma PA. Perceba que você não precisa decorar essa fórmula. Com essa historinha do Gauss, eu aposto que você consegue gravar na sua cabeça, né, essa soma dos 100 primeiros termos e deduzir isso aqui de boa na sua prova, caso você precise, né? Bom, mas enfim, eu não vou dar mais um exemplo disso aqui porque a aula está ficando longa. Nos próximos vídeos de exercício a gente resolve isso aqui, coloca isso aqui em prática. Eu espero que tenha ficado claro o vídeo, né, de PA, talvez tenha ficado um pouco longo. Qualquer sugestão, só comentar aqui, deixe sua dúvida que a gente vai tirar. Então é isso, um forte abraço, até a próxima aula e fui!